E ontem nós falamos sobre prosperidade, sobre amor. E o que isso tem a ver com um caminho evolutivo, né? Quando eu iniciei nossos encontros, eu trouxe a intenção de que falar sobre evolução era falar sobre um aprimoramento interno que se refletiria, né? Se refletiria no nossa forma de viver, na nossa forma de se comportar, na nossa forma de interagir com a vida, e que isso, de certa maneira, precisa se materializar na nossa vida, né? No nosso cotidiano, não só em termos de comportamento, mas também em questões práticas. Eu preciso ter uma vida confortável, eu preciso ter uma vida equilibrada, né? Olhar para todas as matérias, para todos os níveis que a vida me oferece, todos os aprendizados. E é merecimento meu ter uma vida financeira próspera, ter um amor próspero, ter uma consciência próspera. Só que para a gente conseguir aprofundar um pouco mais nisso, a gente precisa entender como a gente tangibiliza esses conhecimentos em coisas que mudem a nossa realidade física, que mudem a nossa realidade material. Porque não adianta eu ficar simplesmente só no aprimoramento moral, no desenvolvimento da consciência e com os meus boletos ali batendo na minha porta para eu pagar, o vencimento chegando e o dinheiro não entra na minha conta. Eu preciso ter essa tranquilidade de que toda a minha mudança interna se reflete materialmente numa realidade. Se reflete na minha realidade cotidiana, se reflete que o meu conforto interno se reflete no meu conforto externo. Observem isso, um conforto interno, uma abundância interna, uma consciência de prosperidade dentro precisa se materializar do lado de fora. E para que essa materialização aconteça, a gente precisa entender alguns aspectos. Primeiro, eu estou falando de tirar algo do sutil, da energia e transformar essa energia em algo concreto. Condensar essa energia em algo concreto. Se a gente for para a análise sobre o aspecto da física quântica, a gente está falando sobre o colapso da função de onda, que é onde eu tenho uma interação energética que se materializa no plano físico e alguma coisa acontece, né? Alguém me liga, uma pessoa aparece na minha vida, uma parceria nova de trabalho, uma nova proposta, alguma coisa que está acontecendo no plano energético se materializa no plano material, no plano físico, a partir desse colapso de função de onda. E a minha intenção aqui não é a gente trazer um conhecimento profundo sobre física ou mecânica quântica, mas é a gente conseguir trazer a partir de uma linguagem simples, né, o entendimento de como a minha mudança de consciência, como a minha reforma íntima, como a minha transformação interna faz com que a minha vida do lado de fora se modifique e melhore também. Que não adianta eu estar lá vivendo linda, maravilhosa, monge budista nas montanhas e aqui embaixo a coisa acontecendo e literalmente eu entrando em estado de nervos porque não tem dinheiro para pagar a conta, né? Para a gente conseguir perceber isso, a gente precisa entender um pouquinho sobre frequência. O que significa uma frequência? Vamos trazer exemplos, né? Lembram dos... A gente não está indo muito longe, por favor. Dos rádios AM e FM. O que é o AM e o que é o FM? É uma frequência de ondas que funciona numa determinada variação, numa faixa de variação, e isso é o AM, e o FM é a mesma coisa, uma outra determinada variação de ondas que vão estar numa outra frequência. Tanto que a gente tinha as ondas do FM com melhor qualidade de transmissão do que as ondas do AM. A ponto de o AM, não sei nem se já acabou ou se extinguiu por completo ou ainda se existe. E o que a gente pode fazer de analogia com isso?
Se eu tenho faixas vibratórias, faixas frequenciais para ondas de rádio, por que eu não posso dizer que eu também tenho ondas vibratórias, faixas vibratórias, frequências vibratórias para as minhas ondas cerebrais, para as minhas emoções que são materializadas a partir das minhas frequências cerebrais? Partindo do princípio de que tudo é energia e de que nós também somos uma composição energética, que o nosso corpo nada mais é do que átomos num nível de condensação e aglomeração tão próximos que se tangibilizam no campo físico, e que o meu cérebro tem ondas eletromagnéticas, o meu coração tem ondas eletromagnéticas. Não é à toa que eu tenho um eletrocardiograma, um eletroencefalograma. A gente tem como quantificar as ondas eletromagnéticas, os pulsos frequenciais, tanto do nosso coração e tanto do nosso cérebro. A grande questão é, se existe um pulso eletromagnético, se existe uma frequência, ali dentro existe uma informação. Assim como nas frequências sonoras de rádio existe uma informação, dentro desses pulsos também existem informações. A grande questão é, no rádio eu tenho uma antena que capta aquela informação emitida pela emissora, né? E que transmite aquilo para a rádio para que ela distribua aquela informação. Isso é um sistema de rádio. A mesma coisa acontece conosco. Nós emitimos, a partir das nossas ondas, das nossas frequências cerebrais e emocionais, nós emitimos informações. A partir das nossas frequências, dos nossos pulsos frequenciais, nós emitimos informações para um campo coletivo, para aquilo que muitos chamam de universo. E essas informações, elas são captadas, elas interagem energeticamente com outras informações que estão aí. Não é pelo fato de eu não enxergar que significa que as coisas não existam. E aí, quando a gente começa a evoluir para essa linha de raciocínio, a gente começa a entender que muito daquilo que dizem da lei da atração, a própria física mecânica quântica trazem de entendimento de que aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto de alguma forma se materializa, aquilo que eu acredito de alguma maneira acontece. A própria fé, se a gente analisar ela sob um aspecto científico, o que é a fé? Dentro da Bíblia existe identificação de conceito de fé, de que fé é a certeza de coisas que vêm e de coisas que se esperam. A certeza de coisas que ainda não se veem e de coisas que se esperam. O que é isso senão eu acreditar em algo que vai acontecer a partir do modelo religioso, ou espiritual, seja ele qual for? Acreditar nisso me faz emitir ondas cerebrais, me faz emitir sinais que, uma vez emitidos, entram em contato com todas as outras ondas que já estão por aí e em algum momento essas ondas colapsam, ou seja, se encontram e aquilo que eu tanto desejava se materializa. Isso são os milagres, isso são os acontecimentos, isso são as coisas que a gente imagina que tem um efeito, que tem uma resposta espiritual, mas que isso é comprovado, que isso é quantificado, testado e experienciado cientificamente hoje. E uma coisa não é excludente da outra, muito pelo contrário. Ciência e espiritualidade andam juntos. A grande questão é que antigamente a espiritualidade era algo que participava exclusivamente das tradições religiosas,
que tinha uma série de dogmas, regras e não existia uma explicação mais profunda. E aí a ciência vem a partir da física, da mecânica quântica, a partir da psicologia moderna, da psicologia de talentos, da psicologia positiva, vem todo um conhecimento científico que vem dar substância, que vem dar base para todo esse conhecimento espiritual que é pré-existente. E quando a gente consegue olhar para isso e entender que uma coisa é casada com a outra, que uma coisa é a sustentação da outra, é a justificativa, é a explicação, a gente consegue entender que uma coisa não exclui a outra, muito pelo contrário. E aí a gente começa a usar esses conhecimentos a nosso favor. E isso é um processo de construção interna que se materializa no externo. Então, voltando. Se eu sou esse ser que emite ondas e que essas ondas são captadas e que essas ondas entram em contato e colapsam com outras e algo na matéria acontece, quando eu me torno responsável por aquilo que eu penso e por consequência por aquilo que eu sinto, naturalmente eu vou estar emitindo determinadas frequências de ondas. Compreendem? A gente tem uma forma de mensurar isso que são através de escalas. Assim como a gente tem escalas de notas musicais e uma escala, o que é? Simplesmente uma métrica, né? Então, a métrica principal, uma das métricas principais que são utilizadas para mensurar as frequências, principalmente as frequências das emoções, é a escala Hawkins. A escala Hawkins, ela qualifica, ela metrifica, ela mensura qual a frequência que cada emoção, quando expressa, vai gerar a partir de um ser humano. Então, eu como ser humano, se eu estiver sentindo medo, eu vou estar numa frequência em determinado ponto. Quando eu estou sentindo alegria, eu vou estar em outra frequência, em outro ponto. E a grande questão é, se tudo é energia, tudo são frequências, eu posso escolher com o que me conectar. Se eu consigo monitorar meus pensamentos, ou pelo menos estar consciente deles, e por consequência das minhas emoções, eu vou saber qual é o tipo de informação que eu estou mandando para o universo. E aí começa a virada de chave para a questão de prosperidade e de amor. Para tangibilizar na nossa vida aquela reforma, aquela mudança, aquela construção, aquela transformação interna em algo do lado de fora. Por quê? Porque se eu estou me tornando responsável por saber qual é o tipo de pensamento que eu cultivo, quais são as emoções que nascem a partir desses pensamentos, eu sei quais são as frequências que eu estou acessando. E vamos combinar. Felicidade, amor, alegria, prosperidade são frequências elevadas. Então, se a minha vida é uma vida de reclamações, é uma vida de pesares, se a minha vida e os meus pensamentos são de pessimismo, de questionamento, de dúvida, de medo, de culpa, de vergonha, qual é a informação que eu estou mandando? Com qual faixa de frequência eu estou me afinizando? Porque aquilo que eu mando de informação é da mesma frequência, da mesma ressonância vibratória que as minhas ondas vão colapsar, vão se conectar com outras. O que significa dizer isso? Que quanto mais eu penso de uma maneira mais negativa, de uma maneira que me gere emoções de tristeza, de culpa, de medo, de vergonha, eu estou me afinizando com aquela faixa vibratória, com aquela faixa de frequências e por conta disso é aquele tipo de informação que eu estou atraindo para o meu campo. Vou dar um exemplo para vocês.
Alguns anos atrás, enquanto eu ainda estava trabalhando no corporativo, eu tinha o costume de ir almoçar num determinado restaurante e eu gostava muito de ler durante o horário do almoço. Então, mesmo que o ambiente estivesse muito tumultuado, muito cheio, a minha forma de me tranquilizar e me relaxar no meu período de descanso e de alimentação era abrindo um livro e lendo, mergulhando naquele livro e me ausentando do ambiente externo. Aquele dia, um dia específico, eu cheguei no restaurante, o restaurante estava bastante cheio, tinha dificuldade de encontrar a mesa para sentar, as mesas eram todas muito pertinhos uma da outra. Para quê? Para ter uma quantidade de ocupação grande. E eu cheguei, larguei a minha bolsa, larguei a minha carteira e o meu telefone e fui a alguns passos à frente me servir. E era um dia frio, eu disse, vou tomar uma sopinha antes de começar a comer, de comer outro tipo de comida. Larguei o livro ali junto, larguei as minhas coisas e fui até o buffet me servir de sopa. Quando eu volto com meu pratinho de sopa para a mesa, me sento tranquilamente, abro meu livro. A senhora que estava do meu lado entra em surto do meu lado. Meu Deus do céu, tu é uma menina irresponsável. Porque onde já se viu? Tu foi até o buffet te servir, tu deixou aqui a tua carteira, com as tuas coisas, deixou o teu telefone, deixou as tuas coisas todas aqui e saiu, simplesmente foi. Imagina se alguém tivesse chego aqui, tivesse pego o teu cartão, tivesse roubado a tua carteira, tivesse roubado o teu telefone. Onde já se viu ter esse tipo de comportamento? E eu parada, fiquei olhando para ela, tentando entender a reação dela. E aí ela continuou, uma explicação bem incisiva, bem nervosa ela tinha ficado. Porque eu já fui assaltada, porque já me roubaram não sei quantos, porque já aconteceu isso comigo. E aí ela começou a discorrer um rol de tragédias, de coisas negativas que tinham acontecido na vida dela e que ela de alguma forma tinha medo que acontecesse comigo pelo meu comportamento. Aí eu respirei, depois que ela tinha terminado de esvaziar todo aquele rompante emocional dela, e agradeci. Eu disse muito obrigado por a senhora ter zelado pelas minhas coisas, pela sua preocupação. Eu agradeço muito. E continuei lendo meu livro e automaticamente eu já não consegui mais me conectar com a leitura porque eu fiquei tentando entender o que estava acontecendo ali do meu lado. E o que eu percebi? Que todos esses acontecimentos que tiveram na vida dela, de ter sido roubada, de cartão roubado, de todos os furtos que aconteceram com ela, nada mais foram do que reflexos da forma como ela pensa e das emoções que ela gera dentro dela. Então, se o pensamento dela, tenho que me cuidar o tempo todo, tenho que estar atenta e alerta porque eu estou correndo perigo. Qual é a emoção que eu estou sentindo? Medo, apreensão. E é essa informação que eu estou mandando para essa rede invisível aos meus olhos. O que vai acontecer? As minhas ondas, as minhas informações vão se conectar com informações que ressoam de maneira semelhante, porque semelhante se conecta com semelhante, vão ressoar com essas informações semelhantes e isso vai gerar o colapso da função de onda, ou seja, vai materializar uma realidade que comprove que aqueles pensamentos e aquelas emoções delas são verdadeiras. E naturalmente, quanto mais ela pensar dessa forma, mais episódios dessa ordem vão acontecer. Por quê? Porque é a informação que ela está mandando e é com o que ela está se conectando. Conseguem perceber, a partir desse exemplo, o quanto muitas vezes, de maneira inconsciente, nós geramos situações de confusão, de transtorno, de distúrbios, de desequilíbrios ao nosso redor, porque dentro de nós já existe esse desequilíbrio e é essa informação que nós estamos mandando? Então, quando nós temos a consciência de o que e conseguimos preservar o que nós estamos pensando, esses pensamentos
vão ser traduzidos em emoções e são essas informações que vão ser enviadas. Se eu simplesmente estiver pensando, e eu não estou falando de um otimismo tóxico, né? Eu estou falando simplesmente de uma segurança interna. Se eu estou atenta à minha vida, se eu estou equilibrada, se os meus pensamentos são de paz, são de alegria, são de ordem, qual é a informação que eu estou mandando? Com quais frequências eu vou ressoar? Com quais são os tipos de realidade que eu vou criar na minha vida? E isso é aquilo que a gente tanto chama dentro da física quântica de sermos co-criadores. Ou seja, por que co-criador e não um criador? Porque eu não consigo criar todo o ambiente. Eu crio parte dele e a outra parte é criada por todo o restante da energia que está à disposição ao meu redor. Então, qual é a minha parte, a minha responsabilidade? Saber qual é o tipo de pensamento que eu estou preservando dentro de mim e quais são as emoções que estão gerando esses pensamentos. Por quê? Pensamentos geram emoções que geram comportamentos. Anota isso para ti. Pensamentos geram emoções e emoções geram comportamentos. Então, se o meu pensamento é um pensamento de medo, é um pensamento de dúvida, é um pensamento de apreensão, é medo que eu vou sentir e eu vou me comportar dentro de um padrão de alguém que sente medo. E o que eu vou estar mandando de informação? Tenho medo, olha, alguma coisa pode me acontecer. O que o universo, né, vai me dizer? Olha, ela está dizendo que alguma coisa pode acontecer. É essa faixa vibratória aqui que ela está ressoando. Então, vamos conectar com aquilo que ela está ressoando. Conseguem perceber que a nossa capacidade de modificação da nossa realidade vem a partir de um processo de autoconhecimento profundo? Se eu estou pensando que algo ruim vai me acontecer, qual a origem desse pensamento? Eu preciso entender o que me provocou esse pensamento. Eu preciso entender o que está despertando esse receio em mim. E quando eu conheço a origem desse pensamento, eu tenho a oportunidade de ressignificá-lo. E quando eu tenho a oportunidade de ressignificá-lo, eu posso mudar esse padrão de pensamento. E quando eu mudo esse padrão de pensamento, eu mudo as emoções que eu estou gerando dentro de mim. Mudo as informações que eu estou mandando para esse campo externo que está ao meu redor. Ou seja, cocriar a própria realidade vem a partir de um autoconhecimento, mudança de crenças internas e mudança de padrão de pensamento. Porque a partir da mudança dos meus padrões de pensamento, eu mudo as minhas emoções e me conecto com frequências mais elevadas. E quanto mais elevadas forem as minhas frequências de vibração, de emoção, de constância, melhor a minha realidade se torna. Eu ouvi uma vez o padre Marcelo Rossi falando numa entrevista que de todas as emoções, a emoção que mais conecta e que mais se aproxima de Deus não é a fé, como muitas vezes a gente pensa, ou o amor, mas a alegria. É a alegria que tem uma frequência tão elevada, que faz com que eu me conecte com algo supremo, com algo superior. Já parou para perceber que quando tu tá literalmente sentindo uma alegria profunda, vivendo um momento de alegria profunda, parece que tudo à tua volta dá certo, as pessoas te retribuem o sorriso, tudo na tua vida começa a se encaixar, as coisas começam a ser providenciadas, ou seja, uma realidade ao teu entorno muda, porque o teu campo vibratório interno está mudando o campo vibratório externo. E tu tá te conectando, ressoando com essas frequências.
Ou seja, a minha antena está emitindo esse tipo de informação para as emissoras que estão aqui ao meu redor, que estão captando essa energia, essa frequência, essa informação e tangibilizando isso em realidade, em matéria. E evoluir é assumir a responsabilidade de sermos os co-criadores da nossa realidade. Só que a grande maioria, assim como traz a lei da atração, traz o entendimento de que é simplesmente a partir do externo. Então, eu tenho que ter determinado pensamento para eu conseguir tal coisa. Eu vou repetir 108 vezes esse mantra para que tal coisa venha. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E tantas outras frases e metodologias que fazem com que a gente acredite que aquilo vai acontecer na nossa vida. Realmente pode acontecer. Por quê? Porque eu estou engolindo uma crença a ponto dela se tornar verdadeira na minha vida e de quando ela se tornar verdadeira eu consigo ressoar essa frequência. Mas conseguem perceber que isso pode demorar um determinado tempo? Qual é o caminho mais profundo? Talvez o mais assertivo. Quando eu me conheço, me reconheço e organizo, entendo tudo que acontece dentro de mim e que gera determinados padrões de pensamento que me colocam numa frequência mais baixa, quando eu me conheço eu consigo ir lá na causa e resolver. E aí eu não vou precisar ficar montando painéis de visualização, painéis dos sonhos, mural dos sonhos, repetindo mantras, participando de correntes, fazendo determinadas meditações, a lei da atração. Não estou dizendo que nada disso é válido, muito pelo contrário. Só que isso ainda está numa camada superficial. O processo evolutivo passa por um processo de autoconhecimento, porque evolução é transformação. E o que é a transformação se não mudar a forma das coisas? Para que eu possa mudar a forma das coisas do lado de fora, primeiro eu preciso mudar a forma das coisas do lado de dentro. Eu preciso mudar a minha forma de entender, de reconhecer o mundo. Eu preciso mudar a forma de me relacionar comigo mesma. Eu preciso mudar a forma de pensar para que eu possa mudar a forma de agir. E a partir disso, eu possa me conectar com aquilo que realmente eu quero. Só que enquanto eu estou no padrão da vítima, no padrão da escassez, quando eu estou vibrando, quando eu estou sentindo, quando eu estou pensando que as coisas do lado de fora de alguma maneira me ameaçam e eu tento me proteger daquilo que vem do lado de fora, eu estou muito mais ocupada olhando aquilo que está do lado de fora, enquanto eu deveria estar ocupada com aquilo que acontece do lado de dentro. Porque uma das premissas da mecânica quântica é a observação. O que essa ciência nos traz? O entendimento de que tanto a onda quanto a partícula, elas vão alterar os seus comportamentos a partir da observação. E vocês já devem ter assistido na internet e talvez não tenham entendido o tamanho da profundidade desse experimento e da representatividade dele, que é o experimento da dupla fenda. Aquele experimento mostra que conforme existe o olho do observador, ou seja, onde eu coloco a minha atenção, onde eu observo, onde eu coloco a minha energia, atenção é energia, eu estou alterando o resultado físico, eu estou alterando o comportamento daquela onda ou daquela partícula. E o que é isso? Se a gente traduzir isso
na nossa própria realidade. É eu me tornar observador de mim mesma. Eu me tornar observador da forma como eu penso, é eu olhar para mim e me perceber e me reconhecer sem estar identificado com aquilo tudo que está acontecendo dentro de mim. E quando eu consigo observar como se fosse um filme que acontece dentro da minha mente, dentro do meu corpo, consigo observar de fora sem me envolver. E as meditações trazem muito isso. O que a meditação é? O entendimento de que eu observo os meus pensamentos sem me envolver com eles. Quando eu literalmente consigo ocupar essa posição, esse lugar de observador de mim mesma, eu posso literalmente entender as causas daqueles pensamentos e comportamentos e a partir disso ressignificá-los. E só então eu mudo a minha realidade. Então é um processo de dentro para fora, verdadeiro, profundo e consistente. E isso é literalmente ser o co-criador da sua própria realidade. Mas para que a gente atinja esse estado, para que a gente atinja esse nível, a gente primeiro precisa entender por que eu ainda me sinto ameaçada por aquilo que vem do lado de fora, me ocupo demais com aquilo que vem do lado de fora e não me dedico a olhar aquilo que está do lado de dentro. Porque se eu não tivesse tão ocupada com o externo, eu estaria ocupando o lugar de ser observador de mim mesma e olharia para o meu interno. E muitas vezes é muito mais fácil, é muito menos indolor, é muito menos sofrido eu olhar para o lado de fora, por mais caos que exista, do que eu olhar para aquilo que está do lado de dentro. Porque o que falta muitas vezes para que nós olhemos para o nosso interior é coragem. Porque a gente ainda tem um nível de auto-julgamento tão grande que a gente tem medo do que a gente possa encontrar dentro de nós e que nós possamos ser os nossos piores acusadores. Que nós possamos rejeitar aquilo que está dentro de nós, porque nós ainda temos a falsa ilusão de sermos perfeitos. Então eu te pergunto, o que te faz ocupar a maior parte do teu tempo olhando para o lado de fora e que te impede de olhar para dentro de ti, ressignificar aquilo que está dentro de ti, o teu mundo interno, e ocupar o lugar de co-criador, co-criadora da tua própria realidade? Pensa nisso. Te vejo amanhã.